Olá pessoal, professor Flávio, voltando com mais um tema espírita para a gente estudar, meditar e divulgar, né? Porque, como eu digo sempre, isso são conhecimentos necessários para todos nós, independente de religião, de cor partidária, de qualquer coisa. Isso são conhecimentos para a vida, não é? E quando eu digo a vida, é lógico, a vida que continua após a morte do corpo físico. O ser, a alma é imortal, então nós somos imortais, nós somos infinitos. E nós estamos nessa caminhada evolutiva, sempre em busca do progresso, da evolução, a cada dia, a cada mês, a cada ano. Esse é o nosso objetivo, é onde nós devemos chegar então. Hoje o tema, na palestra anterior, no tema anterior, eu falei sobre a influência dos espíritos na nossa vida, tá? Sempre cria alguma dúvida, o pessoal que não conhece, fica lá duvidando e tal. Então hoje eu quero falar das provas da influência dos espíritos na nossa vida. Como é que nós podemos provar isso, né? Qual é os estudos que tem, qual é os registros que tem na história da humanidade que provam que os espíritos influenciam na nossa vida, tá? No Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec faz essa pergunta aos seus mentores, né? Ele diz assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Quer dizer, tem casos que a influência é tão grande que são eles, os espíritos, que acabam comandando a nossa vida. Lógico que isso não é certo, não é o ideal. Cada um de nós tem que ter o seu comando, né? Mas em relação a essa ligação, bem no início do Livro dos Espíritos, Kardec registrou assim: as relações dos espíritos com os homens é constante e sempre existiu. Tá? Então isso, olhando, analisando ao longo da história e principalmente nas manifestações religiosas, né? Dentro dos grupos religiosos, é que nós vamos ver essas influências espirituais agindo aqui no nosso plano. Bem na antiguidade, no começo do progresso, né? Nas tribos indígenas, nos povos primitivos lá da África, né? Nas populações negras da África, que era muito comum, era muito forte essa questão religiosa, né? Através dos xamãs, dos exus, dos orixás, dos feiticeiros, dos pajés, né? Todas essas figuras aí e todas aquelas manifestações que eram feitas, que são feitas até hoje, né? Aquilo eram ligações, comunicações com o mundo espiritual. Lá no Velho Testamento, que está bem comprovado, quem gosta de ler, quem são os religiosos, católicos, evangélicos que gostam de ler, né, o Velho Testamento, por exemplo, na história de Moisés, há 3.200 anos atrás, né? Olha toda a história de Moisés, o que é? É uma comprovação que o mundo espiritual participa na decisão desse pessoal, né? Do povo judeu, na caminhada de Moisés e tudo ali. Quantos exemplos tem ali de comunicação do plano espiritual na vida aqui material, né? E Moisés, a gente sabe que era um poderoso mago, ele tinha muita energia, muito conhecimento nessa área, né? Um exemplo inquestionável, né? Olha a história, Moisés, quando ele desce lá do Monte Sinai, né, com o Decálogo, com os 10 mandamentos, né?
O que é os 10 mandamentos? O que é o decálogo? É um documento em pedra, veio escrito, veio ali os 10 mandamentos, o que deveriam se fazer. Então, para nós espíritas, é um fenômeno de psicografia em pedra, né? Em vez de fazer como a gente faz hoje, escreve, né, com a caneta moderna, com um caderno, um lápis, né? Moisés fez essa psicografia, recebeu essa psicografia do decálogo em pedra. Veja que influência dos espíritos, influenciaram tanto que agiram que ele conseguiu fazer esse documento em pedra, tá? A gente sabe que o próprio povo judeu sempre foi também envolvido com as ligações espirituais, e eles acessavam constantemente o plano espiritual para resolver as suas querelas, os seus problemas diários, né? E isso foi que resultou quando Moisés desce com os 10 mandamentos lá da montanha. Ele tem aquele conflito com o pessoal que ficou, porque quando ele chega lá embaixo já estão fazendo bezerro de ouro, já estão fazendo uma folia, criando falsos deuses materiais, que não era isso não é não é a verdade, né? Mas isso já era um resquício dos costumes dos judeus, que eles já tinham de resolver qualquer problema que tinham se ligando ao plano espiritual. Outro exemplo do Velho Testamento, muito marcante, eu peguei alguns exemplos assim para a gente discutir, né? A história do rei Saul, quando estava antes de uma guerra importante lá, né? E ele estava em dúvida se como é que ia ser o resultado, se ia sair bem, se ia sair mal, e aí ele procura uma famosa pitonisa, a pitonisa de Endor, tá? Para saber, ele se disfarça, vai incógnito, porque era proibido, né? Era proibido falar com os espíritos. E ele vai lá nessa pitonisa de Endor para saber, invocando o espírito de Samuel, para ver como é que ia ser o resultado da guerra, se ia ser bom, se não ia ser bom para ele, né? E é lógico que a médium, a pitonisa, reconheceu, né? Mas ele disse, não, vai tranquilo aí que não vou te punir. Então, sabe a história toda que desenvolveu, que no fim acabou perdendo a guerra e etc, né? Um outro detalhe, assim, dá para citar, que é umas coisas interessantes sobre a comunicação espiritual, né? O imperador, o César, Calígula foi um cara terrível, era um psicótico, era um maníaco, um cara, é um dos mais terríveis chefes romanos, né? Ele fez tanto mal, prejudicou tantas pessoas, né? Inclusive a sua mãe. Olha que figura que era esse Calígula, né? Ele lá pelas tantas, ele ficou em dúvida, queria saber de onde ele tinha vindo, né? Na barriga de sua mãe. Aquilo criou uma questão, e ele pega e manda abrir a barriga da mãe, a mãe dele viva ainda, ele manda abrir para ver, ele queria saber da onde tinha vindo. Olha que sujeitinho terrível, né? Então, quando ele morre, e ele é enterrado, então, lá numa praça central de Roma, né? Porque era imperador e etc. Mas 3 meses apenas ele ficou enterrado ali, porque tiveram que remover o corpo dele, porque começou o pessoal não podia mais passar naquela praça, não podia passar naquele local, não podia frequentar, porque eles eram assediados por espíritos vingativos, revoltados, que eram os antigos vítimas, né, de Calígula. Então tiveram que remover o corpo dele para outro local, né? Lá na Grécia Antiga também, né? Terra de grandes sábios, de grandes conhecimentos, nós vamos encontrar o famoso filósofo Sócrates, né? Quem não conhece Sócrates, 300 anos antes de Cristo, falando com os seus, que ele chamava de daimons, os meus daimons, né? Eram espíritos, era comunicação
mediúnica com espíritos, né? Então ele usava essas informações e de toda maneira. No movimento do zoroastrismo, né, acontece também uma ligação mediúnica muito forte, onde os espíritos trabalharam ali para informar. É a história muito conhecida, muito tradicional, dos 3 reis magos que vão até o local de nascimento do menino Jesus. Como é que esses 3 reis magos chegaram até lá? Eles foram orientados por Zoroastro, o espírito Zoroastro, que eles pertenciam a esse movimento, e eles conseguiram chegar então até o local onde Jesus tinha nascido. Outro grande grupo religioso, o islamismo, criado por Maomé, ali por 600 depois de Cristo, né? Foi uma tentativa da espiritualidade em emparelhar melhor o próprio cristianismo, que estava nessa época, né? No século 6, 7 por ali, já estava se desvirtuando muito. Então a espiritualidade quis mandar um outro apóstolo, né? Então esse cara escolhido foi o Maomé. E aí, numa viagem pelo deserto, lá nas suas negociatas, Maomé recebe essa presença do espírito Gabriel, que vem lhe informar que ele tinha sido escolhido, que ele era programado a ser o líder dessa nova religião, que é o islamismo, e que ele deveria então divulgar a obra básica, que é o Alcorão. E ali o Espírito já trouxe toda aquela informação, assim como, muito parecido como Moisés recebeu, né, lá atrás, o Decálogo, Maomé recebe a obra do Alcorão. E ali cria um impasse, porque o Espírito vai dizendo então que Maomé, que você tem essa missão, você tem que divulgar, você tem que levar essa obra, você tem que espalhar pela multidão, pelos povos, isso aqui. E aí Maomé diz assim: não, senhor, deve haver algum engano, não sou eu esse missionário, porque eu não sei ler e não sei escrever. Como é que eu vou fazer isso aí, né? E o Espírito, já sabendo, lógico, o pessoal sabendo de tudo, como é que era, como é que deveria ser, ele se aproxima de Maomé, e quando a luz da sua aura energética, né, enlaça Maomé, ele automaticamente, instantaneamente, ele aprende a ler e escrever, e ele começa a ler as mensagens do Alcorão, né? Então, outra prova que está aí dentro do islamismo, né? Os budistas, outro grupo tão conhecido e tão abundante no mundo, né? Não deixam de fazer uso dos oráculos, dos seus oráculos, para ver as suas previsões. Os mormons, a criação do movimento da igreja mórmon, a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, foi através de um jovem, Joseph Smith, que com 15 anos recebe também a presença de um anjo, de um espírito, né, que vem lhe trazer essa mensagem, que ele for escolhido para ser o criador desse novo movimento religioso, né, que já tinha outras origens lá, outros passados, né? Então, é mais um exemplo da comunicação espiritual aqui com o pessoal da Terra. Dentro do cristianismo, que é mais próximo de nós e mais atual aqui no Brasil, na nossa região, né? O cristianismo, na minha maneira de ver, é o que deveria mais lutar por essa comprovação da comunicação espiritual com o plano material. É o que deveria correr na frente pela sua importância, pela sua história, mas infelizmente acabou desvirtuando, né? Não interessa aqui muito a questão agora, mas na verdade é que eles se desvirtuaram daquela pregação autêntica de Jesus,
As ideias básicas do cristianismo foram sendo abandonadas pelo movimento católico, né? Então hoje dificulta inclusive a divulgação dessas ideias, esses esclarecimentos que nós estamos tentando fazer aqui, que a gente faz dentro do movimento espírita. E aí surge, poderia se fazer pergunta, por exemplo, os santuários que existem de Maria, né, através do mundo, está cheio, são dezenas de igrejas, de santuários em homenagem a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e onde ela apareceu, que ela apareceu para pessoas, ela apareceu em vários países, em várias cidades, em vários lugares, né? Então, como é que o cristianismo explica essa presença desse Espírito, né? Que vem participando, então, né? Dessas situações. A própria história de Jesus, né? Jesus está ali, está na Bíblia, está no Novo Testamento, né? Jesus, depois de ser morto na cruz, ele ficou 40 dias entre o povo ali, conhecido, os apóstolos, as pessoas amigas, ficou aparecendo para um, ora para outro, explicando situações, porque ele tinha interesse em manter vivo a sua obra, que era a ideia cristã, não é? Então ele vai, ele incentiva, ele aparece para as pessoas, ele orienta, então fica 40 dias ali aparecendo para um, para outro, né? O caso dos mais tradicionais, por exemplo, é quando ele aparece para Paulo de Tarso, que Paulo de Tarso era um doutor do Sinédrio, doutor da lei, e perseguia, na época ele perseguia os cristãos, né? E ele está em viagem no deserto, que ele ia atrás de uma pessoa que tinha sido condenada, que era Ananias, que era um cristão, um pregador cristão, e ele vai atrás de Ananias, e no meio da viagem, no deserto, Jesus aparece para ele pessoalmente. E a energia de Jesus, imagine, é tão grande, a luz, o seu magnetismo, né? A sua aura de luz e de energia é tão forte que Saulo de Tarso fica cego, não enxerga mais. Mas ele instantaneamente também sofre a transformação e ele entende tudo, que ele estava fazendo tudo errado, e que o certo era seguir aquelas ideias daquele homem, daquele ser fantástico chamado Jesus. E aí ele diz: mestre, o que queres que eu faça? Ele não discutiu, ele não perguntou, ele já aceitou, foi tão forte aquela energia, né? E Jesus, então, conduz ele e mandou ele seguir até a próxima cidade, onde ele iria encontrar Ananias, aquele que ele ia para matar, agora seria o salvador dele, né? E o Ananias, por sua vez, também recebe informação mediúnica, né, espiritual, que ele deveria ajudar aquele cidadão que estava numa pousada lá, cego. E Ananias diz: sim, mas esse é o cara que quer nos matar? E os espíritos: não, mas agora ele já sofreu a transformação, agora ele tem as ideias cristãs, não é? Então Ananias vai lá, ajuda ele, e depois ele passa aquela cura, aquela cegueira, né? Então é toda uma história. Mas um fenômeno maior de comunicação do plano espiritual aqui com a Terra, um dos maiores fenômenos da história, é o evento chamado Pentecostes, né? 50 dias depois da morte do Cristo, onde o pessoal estava reunido e receberam aquela energia, aquela comunicação do plano espiritual, e as pessoas como que tiveram aberto os seus canais mediúnicos, e o pessoal começou a ter o dom da vidência, da audiência, da clareaudiência, de cura, de falar línguas, né? Pessoas começaram a falar línguas que nunca tinham sabido, né? Então foi assim um festival de comunicação dos espíritos e transmissão de mensagens do plano espiritual, né? Então é um dos momentos maiores aí dessa prova
da influência dos espíritos sobre nós aqui humanos. Outra coisa, outra prova fantástica que tem dentro do movimento católico é o Museu das Almas do Purgatório na cidade de Roma, numa das igrejas centrais ali de Roma, meio no porão e muito secreto, que é muito pouco divulgado, e um baita pesquisador espírita chamado Clóvis Nunes, o Clóvis consegue acesso, com muito esforço, com muita inteligência, ele tem acesso a esse Museu das Almas lá, né? E filma e fotografa. Então são centenas de provas de ação dos espíritos sobre a matéria. Isso está dentro de Roma, dentro da Igreja Católica, está lá dentro, mas é escondido, é proibido, entendeu? Então isso é que é o lado ruim da Igreja Católica. Eu disse antes que deveria ser a primeira a divulgar esses fenômenos. Eles tentam abafar, né? Outra coisa fantástica também, tá? Que a Igreja Católica cometeu assim uma injustiça tremenda, foi lá no século XIII, XIV, né? século XIV, quando a França estava sendo dominada pelo exército inglês, que já estavam guerreando há várias décadas, né? A famosa Guerra dos 100 Anos, né? E a França já estava praticamente vencida, dominada, e estavam tomando conta lá do país, e o pessoal já não tinha mais o que fazer, os franceses já estavam se considerando vencidos. Surge essa figura fantástica de Joana d'Arc. E olha bem, Joana d'Arc, quem era Joana d'Arc? Uma menina no meio de um mundo de poder masculino, né, da época, uma menina com 15 anos, analfabeta, agricultora, morando lá no interior da França, numa cidadezinha, Saint-Remy, lá no interior da França. E essa menina, esse espírito, veio com a missão de ajudar a França naquele momento, tá? Veio para ajudar. E ela vai, então ela sai, abandona sua casa com 15 anos e vai em busca lá da nobreza, dos dirigentes do país, e se apresenta como a solução. Imagine, uma menina chega lá e dizer: não, eu vou liderar os exércitos agora da França e nós vamos vencer essa batalha. Foi muita risada, eu imagino, na época, né? Mas ela realmente foi conseguindo tudo, ela foi com a sua força, com o amparo que ela tinha. Ela dizia que ouvia vozes, lógico, era comunicação direta com o plano espiritual. E os espíritos foram lhe conduzindo o que ela deveria fazer: faz isso, faz aquilo, vai ali, vai desse jeito, etc. E ela acabou, então, em praticamente 3 anos de luta, sem perder nenhuma batalha para o exército inglês. Ela derrota o exército inglês e salva a França da dominação. O que acontece, então, passado isso? Em vez de fazerem festas para essa menina, né? Por tudo que ela fez, por tudo que ela realizou para o país, não, ela criou uma grande inimizade. Dentro da nobreza, o próprio rei se sentiu humilhado por ele não ter conseguido fazer o que ela fez, não é? E a própria igreja, o próprio Papa da época se sentiu muito humilhado, porque a Igreja Católica tem essa presunção de achar que são os representantes de Deus aqui na Terra, tá? Então, quando Joana d'Arc apareceu dizendo que ouvia vozes, né, de Deus, do alto, né, dos espíritos do alto, e eles acharam aquilo muito uma ofensa para eles, que eles deveriam ter comunicado primeiro ao Papa, aos cardeais, né, passar por eles, para depois executar a sua obra. E aí rendeu uma prisão para Joana d'Arc,
ficou praticamente 1 ano presa, sendo torturada, passando fome, e eles queriam que ela negasse aquela prova, que ela recebia as orientações do alto, do plano espiritual. E ela não negou, ela não renegou, ela sofreu e foi conduzida, então, como ela não negava, foi condenada como bruxa e foi morta na fogueira, tá? Foi queimada na fogueira. Essa grande heroína, esse grande ser, esse grande espírito, com essa grande obra, foi condenada como bruxa, depois de resolver o problema deles, né? De toda a direção lá do país, queimaram-na como bruxa. Quando estava no meio do fogaréu, daquela fogueira, que ela já estava o corpo todo envolto em chamas, que ela estava se consumindo no fogo, ainda ela conseguiu dizer a última frase: mas as vozes são de Deus. Foi a última coisa que ela disse, comprovando, deixando registrado. E um dos padres que estava ali acompanhando, naquele momento ele sentiu, né, como fosse um calafrio e disse: eu acho que nós queimamos uma santa. Tá? E a igreja, apesar de tudo, gente, precisou de 500 anos, 5 séculos, para reverter esse julgamento de Joana d'Arc e dizer que Joana d'Arc não era uma bruxa e ela sim era uma santa. Hoje ela é considerada dentro da igreja como Santa Joana d'Arc. Mas eu acho que 500 anos depois ela não estava muito preocupada com isso aí não é? Mas são essas coisas que eu digo, que a igreja deveria ser a primeira a trabalhar nesse lado, né? A primeira a fazer essas pregações, tenta tampar o sol com a peneira, né? Chegando no século XIX, resumidamente, né? Então toda mediunidade era considerado, o médium era ou louco ou endemoniado. Se criou essa coisa, essa pecha, né? O cara vinha com informação mediúnica, né? Foi tão mal conduzida pela igreja que o cara ou era louco ou era doente, né? Ou era endemoniado. Os hospícios, ainda no início do século XX, tá? Existiam essas instituições que hoje, graças a Deus, não existem mais. Os hospícios eram cheios de médium. 70%, 80% dos pacientes dos hospícios eram médiums, que não eram doentes, eles tinham mediunidade, mas eram considerados como doentes incuráveis, tá? Então, o Espiritismo, só para nós encerrar esse texto, o Espiritismo veio no século XIX, veio modificar e regulamentar essas relações com a espiritualidade. Kardec, que era um cientista, que era um professor, com a sua didática fantástica, ele consegue analisar os fenômenos, registrar os fenômenos mediúnicos e explicar. Ele é a primeira pessoa que veio a explicar o funcionamento da mediunidade, como é que é, por que é, o que acontece, como acontece, não é? Então isso é uma das coisas mais fantásticas que Kardec fez através das suas obras. E assim ele deixou 4 legados importantíssimos no campo religioso, Kardec. A primeira, separou mediunidade do satanismo. Quer dizer, porque era aquela história, mediunidade era coisa do diabo, né? Não, ele vem dizer, não tem nada a ver com demônios, é comunicação com espíritos. A segunda, separou mediunidade de doença. O médium não é um doente. Médium é um cara que tem o dom de se comunicar com outro plano. Terceiro, separou mediunidade do divino, que isso até hoje ainda tem, mesmo dentro do movimento espírita, né? Tem essa coisa que um bom médium começa a fazer um bom trabalho, ele é considerado um deusinho, né? Um semideus. Então não tem nada que ver mediunidade
com elevação espiritual, porque Kardec mostra isso, né? Que quem é médio? Todos somos médios, um mais, outros menos, e depende o uso que tu faz da mediunidade para tu fazer um uso bom ou um uso ruim. E por fim, a quarta componente, né? Ele democratizou a mediunidade. Hoje qualquer um pode ler, pode estudar, pode participar das casas espíritas. Quem tiver interesse, né, é só ler, por exemplo, o livro dos médiuns. É o manual da mediunidade. Leia o livro dos médiuns. O que acontece, como acontece, quem é médium, quem não é médium, quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo, né? Então, é a coisa mais importante da obra de Kardec que ele nos deixou através do seu trabalho. Tá bom, minha gente? Muitos temas aí para a gente meditar, para a gente pensar, mas todos são temas importantes da nossa vida, da nossa existência. Ficamos com Deus, todo mundo. Até a próxima.